Bom dia, queridos. Minha primeira providência é tirar o microfone, porque eu sou meio, como é que eu vou dizer? Atrapalhado, tá bom? Gosto muito de uma saudação do apóstolo Pedro, quando ele diz: graça e paz te sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Você vai ter a graça, a paz multiplicada quando você multiplicar o teu conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Não se multiplica nada, alguma coisa por nada. Queridos, eu trago um abraço ali da segunda de bom sucesso para vocês, tá bom? E para mim também é motivo de alegria, de felicidade, porque eu sempre digo quando eu venho aqui que essa igreja, depois da minha, é a igreja onde mais eu tenho amigos. Então eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito alegre de poder estar com os irmãos aqui nessa manhã. Perguntei ao pastor Alexandre Carone, você tem algum tema, você tem alguma divisa, alguma coisa? Ele falou: não, prega alguma coisa que faça o pessoal se animar, início de ano, faça o pessoal ver que é possível ter um ano abençoado na presença de Deus. Eu falei: olha, vou pregar, mas quem vai fazer isso é Deus. Queridos, eu quero fazer com vocês uma viagem na vida de Abraão. Nós vamos ver alguns textos, você não vai precisar nem abrir sua Bíblia, eu vou ler alguns textos, e a gente vai tentar entender como fazer para ter um ano melhor, como fazer para ter um ano abençoado por Deus. Nós todos queremos isso, ainda mais depois de um ano tão difícil como o ano de 2020. Nós queremos um ano melhor, nós queremos um ano mais tranquilo, nós queremos um ano em que possamos comemorar mais do que chorar. E baseado nisso eu fui pesquisando, e encontrei aqui a vida de Abraão como um exemplo para as nossas vidas. Abraão, quando ele é procurado por Deus, quando ele é encontrado por Deus, vamos dizer assim, Abraão já tinha 75 anos. Deus, ele queria formar um povo para si. Deus, ele queria formar uma nação e através dessa nação abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra. E às vezes eu fico imaginando Deus procurando, olhando para lá, olhando para cá, procurando em Nínive, procurando ali no todo o território da Assíria, procurando em Ur dos Caldeus, procurando no Egito, procurando em Carquemis, que é o Egito, na Babilônia. E quando Deus olha para Harã, ele encontra alguém, ele encontra Abraão. E quando ele encontra Abraão, no capítulo 12, ele faz 7 promessas a Abraão. 7 promessas, o número 7 nós sabemos que é um número emblemático na palavra de Deus. Esse número significa plenitude. Quando Deus ele chama Abraão e faz 7 promessas a Abraão, ele está dizendo a Abraão: eu cobrirei você com plenitude de bênçãos. Eu derramarei plenitude de bênçãos sobre a sua vida. Quer ver como é que ele faz 7 promessas? Gênesis 12 diz assim, a partir do versículo 1: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua casa, da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei no futuro. Olha as bênçãos, conta comigo. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão e faz 7 promessas a Abraão. E esse número 7, Deus está dizendo para Abraão: durante a tua caminhada comigo, durante a tua vida comigo, eu te abençoarei plenamente. E é isso que nós queremos para o ano de 2021. Nós queremos ser plenamente abençoados por Deus, nossa vida, nossa família, nossa igreja. Mas eu fiquei a pensar, por que Deus teria escolhido Abraão? Porque Deus teria ofertado a Abraão uma plenitude de bênçãos. O que ele teria achado em Abraão para oferecer a Abraão essa plenitude de bênçãos? Essas 7 bênçãos representando plenitude de bênçãos. Será que não teria ninguém melhor que Abraão?
Abraão já era um homem de 75 anos. Então não foi pela força física de Abraão que Deus o escolheu. Talvez Abraão já não fosse tão bonito. Então não foi pela beleza que Deus escolheu Abraão. Abraão tinha algumas posses. Era rico, vamos dizer assim. Mas eu posso afirmar a você que não foi pela riqueza que Deus escolheu Abraão. Porque quando Deus escolheu Abraão, e depois de caminhar toda a vida com Abraão, quando Deus chamou Abraão, Abraão era rico. Quando Abraão morreu, Abraão era podre de rico. Então foi a riqueza que atraiu ao Senhor. Eu fiquei imaginando o que poderia ter na vida de Abraão que pudesse ter atraído ao Senhor. E eu achei algumas coisas que eu queria compartilhar com você nessa manhã, para que você exercesse essas coisas também, para que Deus te abençoasse com plenitude esse ano também. Se nós queremos, eu quero os resultados de Davi, eu tenho que viver igual Davi. Se eu quero os resultados de Abraão, eu preciso viver e fazer o que Abraão fez. A primeira coisa que nós encontramos em Abraão, no versículo de número 4, nós lemos Gênesis 12, de 1 a 3. No versículo número 4 diz assim na minha palavra: assim partiu Abraão. A primeira coisa que Deus sabia que podia contar com Abraão era a sua obediência. Meus irmãos, como nós precisamos obedecer a Deus? Abraão, aos 75 anos, Deus lhe dá uma ordem meio maluca. Ao olhar humano, é uma ordem maluca: sai da tua terra, deixa todos os teus parentes e vai para uma terra que eu não vou te dizer qual é agora, eu te mostro lá no futuro. E partiu Abraão. Queridos, Deus está mais interessado em nossa obediência do que em nossos cultos. Ele diz isso através de Samuel. Quando Samuel está conversando com Saul, Deus tinha dado através de Samuel uma ordem a Saul: vá e faça isso, isso e isso. Vá aos amalequitas, derrote os amalequitas, mate todo mundo, não traga nada de lá, nem um palito de fósforo. E quando Saul volta e diz para Samuel: cumpri tudo o que Deus queria. Aí Samuel pergunta: mas que barulhos de gado é esse que eu estou ouvindo aí? Eu trouxe o melhor do gado, eu trouxe o melhor dos animais, lá dos amalequitas. Mas Deus falou que não era para trazer nem um palito de fósforo. E quem é aquele sujeito lá? Aquele é Agag, rei dos amalequitas. Mas não era para trazer ninguém. Saul crente que tinha obedecido a Deus, mas não tinha. E nessa conversa, Samuel diz para Saul: olha, mais importante é obedecer do que sacrificar. Mais importante é obedecer a Deus, é viver segundo aquilo que Deus tem para nós, viver segundo os mandamentos e as ordens de Deus, expressas na palavra de Deus, do que fazer aquilo que nós queremos, que achamos bonito. Meu querido, o primeiro passo para você ter uma vida abençoada esse ano, como Abraão teve durante todo o restante da sua vida com Deus, é você viver em obediência a Deus. Não é obedecer em algumas coisas não, porque 99% de obediência é desobediência, em 1%, mas é desobediência. Procure viver o ano de 2021 obedecendo a palavra de Deus. Consulte ao Senhor em tudo que você for fazer e faça tudo de acordo com aquilo que Deus te orientar. O texto diz aqui: e partiu Abraão. Abraão não questionou Deus: espera aí, Senhor, eu já estou com 75 anos, escolhe o mais jovem aí. Abraão não falou: poxa, mas aqui está toda a minha parentela, minha família, minha segurança, todo mundo aqui. Abraão não questiona Deus. Abraão, ele não coloca obstáculos naquilo que Deus estava lhe ordenando. É o primeiro passo para que nós possamos ser poderosamente abençoados por Deus, para que nós possamos ter plenitude de bênção sobre nossas vidas. Muitas vezes não temos a plenitude, por quê? Por causa de desobediência.
O que será que Deus viu naquele velhinho de 75 anos? Deus sabia que podia contar com a obediência daquele velhinho de 75 anos. Que ele não iria ficar questionando Deus, que ele não iria ficar reclamando de Deus, que ele não iria ficar murmurando daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Se nós cumprirmos toda a vontade de Deus, se nós, durante o ano de 2021, colocarmos a nossa obediência a Deus em primeiro lugar, já é o primeiro passo para recebermos a plenitude das bênçãos sobre as nossas vidas. A segunda coisa que a gente pode achar em Abraão, o nome dele ainda era Abrão, mas a segunda coisa que nós podemos achar em Abraão está no capítulo 13. Está no capítulo 13, a partir do verso 8, diz assim: E disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre eu e você, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. A segunda coisa que Deus sabia que existia no coração de Abraão era generosidade. Nós precisamos viver de maneira mais generosa, ou seja, vivermos um pouco mais para os outros, vivermos um pouco mais para as outras pessoas, vivermos um pouco mais para a nossa família, vivermos um pouco mais para a nossa igreja, vivermos um pouco mais para os nossos vizinhos, vivermos um pouco mais para os nossos amigos. Abraão, o que estava acontecendo? Era muito gado, era muito animal, muita gente para ficar junto. Então o pessoal de Ló começou a brigar com o pessoal de Abraão. E Abraão falou: olha, nós somos parentes, nós somos irmãos. Não devemos brigar, não devemos estar brigando por coisas mundanas, por coisas materiais. Está aí toda a terra. Se você escolher o vale, se você escolher as planícies bonitas, cheias de água, eu vou para o deserto. Se você escolher o deserto, eu vou para as planícies. É lógico que Ló escolheu as planícies, Ló escolheu os lugares regados, e Abraão foi para o deserto. Mas interessante disso tudo é que Abraão, ele tinha poder para dizer a Ló: você vai para lá, para onde eu quero que você vá, e eu vou ficar aqui no bem bom. Mas Abraão pensou primeiro em Ló. Queridos, nós temos que aprender com Abraão esse ano a sermos um pouquinho mais generosos, a vivermos um pouquinho mais para as outras pessoas, a vivermos um pouquinho mais até para aqueles que estão perdidos. Porque eu tenho dito lá a segunda de bom sucesso, nós só estamos no mundo porque o mundo precisa de nós. Se o mundo não precisasse de nós, das pessoas, dos crentes, se converteu, céu. Se converteu, céu. Nós nos convertemos e continuamos aqui porque Deus quer que nós sejamos bênção para as outras pessoas, para as famílias. Amados, tem um ditado que diz: generosidade gera generosidade. Nós só servimos Jesus realmente quando nós servimos as pessoas. É verdade. Se você for ver no finalzinho de Mateus, Jesus está falando lá uma parábola, dando um ensinamento, e ele diz que no reino, lá nos céus, vão estar sendo separados uns para a esquerda e outros para a direita. E ele vai dizer àqueles que estão à direita: venham, porque vocês me abençoaram. Eu tive fome, me alimentaram, estive nu, me vestiram, estive preso, me visitaram, estive doente, me socorreram. E eles vão falar: nunca fizemos isso, Senhor. Fizeram sim. Todas as vezes que vocês fizeram uma pessoa que precisava, vocês estavam fazendo a mim. Aí se vira para o pessoal da esquerda, nada contra, tá? O pessoal da esquerda. Se vira para o pessoal da esquerda e fala: olha, apartem-se de mim, porque vocês não se importam comigo, nunca quiseram estar ao meu lado. Tive fome e não me ajudaram, tive sede e não me deram de beber, estive preso e não me visitaram, estive doente e não me ajudaram. Senhor, nunca fizemos isso. Quando vocês deixaram de fazer a qualquer um, vocês deixaram de fazer a mim.
Servir ao Senhor é servir as pessoas. O mundo precisa de mais generosidade, e essa generosidade tem que sair de dentro das igrejas. Abraão foi extremamente generoso com Ló. Ele podia dizer: você fica onde eu quero, com os seus pastores, com os seus rebanhos, e eu vou para onde eu quero, eu vou para o melhor lugar. Interessante que Ló foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. Olha onde que ele foi parar. E Abraão no deserto. Enriqueceu mais ainda, foi mais abençoado por Deus ainda. Obediência, generosidade para com as pessoas. Está vendo como Deus, ele pesquisava e ele achou isso em Abraão? A terceira coisa que Deus acha em Abraão, eu estou correndo aqui por causa do nosso horário. A terceira coisa que Deus acha em Abraão, no capítulo 14, a partir do versículo 14, diz assim: ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão era seu sobrinho Ló, estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo que estava com Ló. A terceira coisa que Deus acha em Abraão, e que precisa achar em nós para esse ano, é coragem. Coragem, coragem para viver, coragem para ir atrás das pessoas que estão perdidas, como ele foi atrás de Ló, coragem para enfrentar as adversidades, coragem para enfrentar os problemas. Problemas virão em 2021, e problemas talvez mais difíceis do que em 2020, espero que não, mas podem vir. Nós vamos precisar de coragem para enfrentar esse problema. Você se lembra quando Deus está, muito tempo depois disso aqui, falando com Josué? Josué, seja forte e corajoso, porque assim você fará este povo entrar na terra da promessa. Queridos, Deus, Ele quer um povo corajoso. Não um povo que se acovarde, não um povo que se esconda, não um povo que fique ali preso, mas um povo que esteja disposto com coragem a profetizar, um povo que esteja disposto com coragem a correr atrás das almas que estão cativas. Quem iria salvar Ló? Ló, aquele que escolheu as campinas, aquele que escolheu o lugar bonito, que era perto de Sodoma e Gomorra. Houve guerra de 4 reis contra 5 reis naquela terra, e os 4 reis venceram os outros 5, e Ló foi preso, foi capturado, foi levado cativo. Quantas pessoas você não conhece que são cativas de Satanás? Quantas pessoas eu não conheço que estão presos nas garras de Satanás? E muitas vezes a gente não tem a coragem para ir lá e lutar por elas. Nós às vezes desistimos fácil das pessoas. Ah, é assim mesmo. Ah, aquele ali nunca vai ter jeito. Ah, aquela ali está perdida. Quando nós colocamos essas condições, esses adjetivos, nós estamos falando para Deus: eu não quero lutar por aquela pessoa. Talvez tenha alguém dentro da tua casa que é cativo das drogas. Talvez tenha alguém na tua família que é prisioneiro de algum vício. Queridos, nós precisamos arregaçar as mangas e ir à luta. Deus, Ele quer um povo corajoso para 2021. Um povo que enfrente Satanás, um povo que enfrente as trevas, um povo que esteja disposto, sim, a lutar. Porque a vida do crente, segundo Deus, através de Paulo, falando aos Efésios, capítulo 6, ele diz lá, porque nós temos que lutar, não contra carne e sangue, ou seja, não contra nós mesmos, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a terceira coisa que Deus achou em Abraão foi coragem.
Ele armou seus 318 criados, seus 318 servos, montou uma estratégia, foi de noite ao acampamento onde estava preso Ló, e lá ele lutou até conseguir trazer Ló e outras pessoas, e os bens de Ló. Nós temos que lutar para restaurar vidas, nós temos que lutar para trazer vidas de volta, vidas para a presença do Senhor. Se nós fizermos isso, é o terceiro passo para nós sermos abençoados poderosamente esse ano. Não que se nós não fizermos, Deus não vai nos abençoar, até vai. Mas será que virão plenitudes de bênção sobre as nossas vidas? A quarta coisa que a gente acha em Abraão está no versículo 18 desse capítulo 14. 18, 19 e 20 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Não vou falar de dízimo não. A quarta coisa que nós encontramos na vida de Abraão é benevolência. O que é benevolência? Boa vontade. Abraão está voltando da guerra, está voltando cansado, e aparece alguém na sua frente, um sacerdote. E Abraão para dar atenção a esse sacerdote. Abraão para conversar com esse sacerdote. Abraão demonstra boa vontade. Ele poderia falar: não, estou cansado, cara, não me perturba agora não, deixa eu descansar. Queridos, quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, é dito lá: paz na terra aos homens de quê? De boa vontade. A quarta coisa que nós precisamos demonstrar esse ano é boa vontade. Boa vontade para com as coisas de Deus, boa vontade para com a obra de Deus, boa vontade de estar na igreja, boa vontade para abençoar as pessoas, boa vontade em tudo aquilo que formos fazer. Amanhã é segunda-feira, tenho que trabalhar. Trabalhe com boa vontade. Quer ver um outro exemplo de boa vontade na palavra de Deus, que foi poderosamente exaltado? José. José foi vendido por seus irmãos como o quê? Escravo. Ele colocou no seu coração: eu vou ser o melhor escravo que eu puder ser, eu vou ser o melhor escravo de todos. Ele se tornou o melhor escravo de todos. Potifar o colocou como chefe da sua casa. Aí ele foi preso injustamente. Aí ele falou: agora eu sou um preso, eu vou ser o melhor preso de todos, eu vou ser o preso em excelência. E ele foi o melhor preso de todos. O carcereiro chegou para ele e falou: toma a chave da cadeia, cadeia é tua, controla tudo, porque você é o melhor preso de todos. Resultado disso, ele chegou a Faraó, falou para Faraó do sonho e do que Faraó tinha que fazer, do seu projeto para manter o Egito de pé. Aí Faraó falou, e ele disse para Faraó: escolha o melhor homem do Egito e coloque para tomar conta disso tudo. Aí Faraó meteu a mão no bolso e falou: toma a chave do Egito. Tudo que você for fazer, procure fazer com excelência. Tudo que você for fazer, procure fazer como se fizesse para o Senhor e não para as pessoas. Isso é boa vontade. Nós precisamos de boa vontade. O mundo está carecendo de pessoas de boa vontade. Boa vontade dentro de casa, boa vontade para lavar uma louça, boa vontade para varrer uma casa. Tudo que você for fazer, faça com boa vontade. Abraão teve excelente vontade aqui com aquele sacerdote. Nunca o tinha visto, não sabia quem era, não sabia qual eram as intenções daquele sacerdote, não sabia se aquele sacerdote só queria dinheiro. Mas ele teve boa vontade. Procure viver o ano de 2021 com boa vontade.
Não faça nada murmurando. Deus, ele não gosta de murmuradores. Quando o povo saiu do Egito, todos aqueles que murmuraram morreram no deserto. Não colocaram o pezinho na terra prometida. Boa vontade. Exerça a boa vontade esse ano em tudo aquilo que você fizer. A quinta coisa em Abraão, ainda no capítulo 14, agora a partir do versículo 21, diz assim, ó: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda, ou seja, os tesouros, a riqueza, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantarei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que você não venha a dizer: eu enriqueci a Abraão. A quinta coisa que nós achamos na vida de Abraão é incorruptibilidade. Nós vivemos um tempo em que a corrupção ela está em todos os níveis do governo, do povo ao governo. O povo fala muito de corrupção, mas o povo também, de uma maneira geral, não estou julgando nem acusando ninguém, o povo também é extremamente corrupto. Vocês notaram a presença de alguém nesse texto aqui, além de Abraão e do rei de Sodoma? Há a presença de Satanás. O rei de Sodoma ali, ele está representando, ele está encarnado, vamos dizer assim, em Satanás. Dá-me as almas. O rei de Sodoma chega para Abraão, e Abraão volta com prisioneiros, Abraão volta com riquezas e tudo. O rei de Sodoma fica com toda a riqueza para você. Eu só quero as almas. O rei de Sodoma queria as almas para quê? Para torturá-las, mutilá-las. As almas são as pessoas. Ele queria as pessoas para torturar, matar, enfim, trucidar as pessoas. Esse é o objetivo do inimigo. E o inimigo está fazendo isso todos os dias, matando e trucidando pessoas. Mas Abraão, ele se mostra incorruptível. Ele não fala: olha, se eu tiver que enriquecer, se eu tiver que crescer financeiramente, vai ser o Senhor meu Deus, e não você. Você não vai poder dizer nunca na sua vida: eu enriqueci a Abraão, porque de você eu não quero nem um cadarço de sapato. Eu não quero nada. Queridos, nós que quisermos um ano abençoado, nós precisamos ser incorruptíveis. E às vezes nós nos corrompemos com pequenas coisas. Às vezes nós nos corrompemos quando ligamos a televisão e deixamos entrar algum tipo de programa em nossa casa, algum tipo de animação nas nossas casas que contradiz totalmente a palavra de Deus. Quando eu abro a minha casa, quando eu abro a minha televisão, ou abro alguma coisa, para entrar alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu estou me corrompendo. Eu estou corrompendo aquilo que eu digo acreditar. Quando nós estamos na internet, a gente acessa ali algum site indevido, algum site que não é aprovado por Deus, nós estamos nos corrompendo. Nós precisamos vigiar no ano de 2021, para não nos corrompermos. Todo corrupto, eles, infelizmente na lei dos homens não, mas a maioria paga um preço. Vai preso, fica difamado, enfim. Que nós não venhamos a pagar preço por coisas pequenas. Trocarmos a glória de Deus, trocarmos a satisfação do nosso Deus pela nossa própria satisfação com coisas terrenas, com coisas materiais. Moisés, quando lá em Hebreus fala dele, diz que ele optou por sofrer junto com o povo do que ter os tesouros do Egito.
Porque os tesouros do Egito ficam quando a gente vai embora. A sexta coisa, estou acabando já. A sexta coisa na vida de Abraão, então a primeira, seja generoso. Seja obediente. A segunda, seja generoso. A terceira, seja corajoso. A quarta, seja benevolente, demonstre boa vontade. A quinta, seja incorruptível. A sexta, estou acabando também. Capítulo 18, a partir do 22, diz assim: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Os anjos, tá? Os anjos viraram o rosto e foram para Sodoma, para destruir Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Senhor, tu destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos naquela cidade, destruí-los-ás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça aquele que é o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse Deus: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40. E disse Deus: não destruirei por amor dos 40. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse o Senhor: não o farei se achar ali 30. E disse Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, disse Deus: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, ainda que só mais essa vez eu vou falar, se porventura se acharem ali somente 10. E disse Deus: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor da presença de Abraão quando acabou de falar, e Abraão tornou ao seu lugar. O que Abraão estava fazendo? Abraão estava orando. Falar com Deus é orar. Interessante que ele orava e Deus respondia. Muitas vezes nós oramos e parece que Deus não responde. Talvez o problema esteja em nós, não em Deus. Mas a sexta coisa que Deus achava em Abraão, Abraão era um poderoso intercessor. Abraão estava intercedendo por aquela cidade, intercedendo pelo seu sobrinho Ló, que morava naquela cidade. O mundo carece de intercessores. A maioria, isso foi realizado uma pesquisa aí algum tempo atrás, a maioria das orações que são colocadas diante de Deus são orações de petição. Senhor, faz isso por mim. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me dá aquela vitória. Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. O mundo está precisando de pessoas que estejam orando por eles, para a salvação deles. O mundo está precisando de intercessores. A sexta qualidade de Abraão que Deus achou: Abraão era um poderoso intercessor. Abraão não era aquele que se conformava: o mundo está se danando, desculpe a palavra, o mundo está se danando em Covid. É problema do mundo. Nós temos que interceder pelo mundo. A gente está vendo a violência aumentar, a gente está vendo o crime aumentar, as drogas. Não é com a gente. Nós temos que orar para que essas entidades, para que esses possuidores aí das trevas aí, eles sejam derrotados. O mundo está doente. E nós temos uma responsabilidade, a de orar pelo mundo, a de interceder pelas pessoas.
a de estar colocando todas essas necessidades, todos esses problemas diante do nosso Deus. Por quê? Porque solução só quem tem é Deus. Políticos vão entrar e vão sair, e não vai mudar a situação do Brasil. Não interessa se você gosta do PT ou do presidente Bolsonaro, a solução não está em nenhum deles. Não estou falando mal nem bem deles. Aliás, enquanto um deles estiver no poder, seja quem for, a função da igreja é orar por eles. Como diz o apóstolo Paulo, orem, intercedam por aqueles que são os governantes, por aqueles que estão no poder, para que vocês possam ter uma vida mais quieta e sossegada. O mundo precisa de intercessores. Dedique-se esse ano a interceder por pessoas, não apenas a fazer orações de petição: Senhor, eu quero isso, preciso disso. Aliás, pastor Carone já deve ter ensinado isso aqui. A oração, ela é dividida em 5 tópicos. Primeiro, eu adoro a Deus na oração. Em segundo lugar, eu agradeço a Deus por tudo que estou vivendo, por tudo que Ele está fazendo. Em terceiro lugar, em toda oração, eu tenho que pedir a Deus perdão, pedir a Deus que me purifique, pedir a Deus que me faça melhor, mais semelhante a Jesus Cristo. Em quarto lugar, eu tenho que interceder, clamar pelo povo. E em quinto lugar, aí que entra a petição, aí que eu oro por mim mesmo. Geralmente a gente muda isso e pede apenas pela gente mesmo. O sétimo ponto e último na vida de Abraão está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Milhares de anos depois que Abraão já tinha morrido. Hebreus 11, a partir do 17, diz assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Creu que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. A sétima característica de Abraão, por isso ele é chamado de o pai da fé. Abraão era gigantesco na sua fé para com Deus. Abraão não tinha fé que Deus iria providenciar um cordeiro. Nem passava isso na cabeça de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaque. Esse texto deixa isso muito claro para a gente. Diz o texto aqui que Deus já tinha dito a ele: em Isaque será a tua descendência. Agora vai ao Monte Moriá e mata Isaque em holocausto. Sacrifica Isaque em holocausto. Sabe o que é holocausto? Era um sacrifício onde era degolado o cordeiro, o sangue era aspargido em volta do altar, e o cordeiro era queimado até virar cinzas. Era isso que Abraão ia fazer com seu filho. E Abraão tinha uma fé, não a fé que fosse aparecer um cordeiro, mas esse texto diz para a gente aqui no versículo 18: creu que Deus era poderoso para até dos mortos, até das cinzas, o ressuscitar. Isso é fé. Os irmãos falaram de fé hoje pelo menos 3 vezes, nos cânticos, na leitura. Fé é crer que Deus irá fazer aquilo que Ele disse que irá fazer. Deus chegou para Abraão e falou: olha, através desse menino, através desse filho, você terá uma grande descendência. Aí depois fala: vá ao monte, mate esse menino, queime o corpo dele até que vire cinzas. E Abraão creu que das cinzas Deus ressuscitaria Isaque, e que ele desceria o monte novamente com Isaque. Lembra o que ele disse para os servos dele, os 2 servos que ficaram lá no pé do monte? Vocês fiquem aqui e esperem,
Nós vamos adorar ao Senhor no monte e voltaremos. Nós precisamos de fé para vencer 2021. Uma fé poderosa em Deus. Não uma fé que em qualquer momento, diante de qualquer ameaça, ela se desfaz. Mas uma fé que nos leve de tal maneira à presença de Deus, crendo piamente que Ele cumprirá tudo aquilo que diz para nós. Nós falamos muito, Deus é fiel, Deus é fiel, e realmente Deus é fiel. E Ele é fiel primeiramente a Ele. Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele fará. E Abraão pensou, se Ele disse que a minha descendência sairá de Isaque, mesmo que Isaque já seja cinzas queimadas, Ele é poderoso para até das cinzas ressuscitar Isaque. E nós vamos descer juntos essa montanha. Amados, Deus Ele quer cobrir você com a totalidade das suas bênçãos. O 7 lá no início representa isso. Mas você notou que também Abraão apresentou 7 qualidades? Abraão apresentou para Deus uma plenitude de condições para Deus trabalhar. Uma plenitude. Ele apresentou 7 condições. Esse número 7 é simbólico. Ele simboliza a plenitude. Abraão apresentou a Deus a plenitude da sua vida, para que Deus pudesse realizar a plenitude dele na vida de Abraão. Viveu quase 200 anos. A promessa foi cumprida. A descendência de Abraão não se pode contar. Uma vez Deus levou Abraão de noite para a praia e falou, conta as estrelas. Ele falou para Deus, Senhor, não dá para contar. Conta a areia que está aí na praia. Senhor, não dá para contar. Assim será a tua descendência. E Deus cumpriu sua promessa, suas promessas na vida de Abraão. Viveu quase 200 anos. Sua descendência está firme e forte até hoje. Inclusive espiritualmente nós somos descendentes dele, diz o apóstolo Paulo. Morreu podre de rico. Isso não é o que nós objetivamos. Mas para você ver, quando alguém apresenta uma plenitude de condições para Deus trabalhar, Deus trabalha e realiza a plenitude na vida daquela pessoa. Que você em 2021 possa apresentar a Deus a plenitude da tua vida, para que Deus possa realizar a plenitude dele na sua vida e em outras vidas através de você. Amém? Um grande beijo. Deus a todos abençoe.